Para quem já alugou um imóvel, sabe que uma casa nova traz expectativas de recomeço, mas nem sempre é um início feliz. Às vezes, o passado sombrio do lugar acompanha quem ali chega. Hoje, vamos explorar histórias reais e arrepiantes de pessoas que se mudaram para casas alugadas e logo descobriram que não estavam sozinhas. Prepare-se, pois estas histórias provam que a casa dos seus sonhos pode rapidamente se tornar seu pior pesadelo. Nossa primeira história se passa em Enfield, na Inglaterra, em uma casa simples e alugada por Peggy Hodgson e seus filhos na década de 1970. Logo após a mudança, acontecimentos estranhos começaram a aterrorizar a família. Móveis se moviam sozinhos, batidas altas ecoavam pela casa e vozes estranhas sussurravam durante a madrugada. Janet, a filha de 11 anos, parecia ser o alvo principal das manifestações. Investigadores paranormais e a imprensa cobriram o caso com relatos que variavam de possessão a atividade poltergeist. Até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente o que aconteceu naquela casa. Seriam fenômenos sobrenaturais ou um caso de influência psicológica em massa? Em um subúrbio americano, uma família resolveu alugar uma casa aparentemente tranquila na rua Collins, acreditando que seria o refúgio perfeito. Mas logo nas primeiras noites, começaram a notar sinais perturbadores. As luzes piscavam sozinhas. Passos eram ouvidos no andar de cima, mesmo quando ninguém estava ali. O ponto mais assustador aconteceu quando a família descobriu que o antigo inquilino havia desaparecido misteriosamente, e desde então a casa ficava vazia por longos períodos. Vizinhos acreditavam que algo de muito errado acontecia naquela casa. Seria um espírito do antigo inquilino ou apenas a energia residual de uma história que jamais seria resolvida? Aqui no Brasil, temos nossa própria história de arrepiar. Em São Paulo, uma família alugou uma grande mansão cheia de história e arquitetura antiga. Assim que se mudaram, começaram a ouvir vozes e gemidos no meio da noite, sons de móveis sendo arrastados e, em algumas ocasiões, aparições de uma figura feminina no corredor. A família descobriu, depois de investigar, que a casa havia sido palco de um crime brutal envolvendo um casal há várias décadas. Mas o que impressiona é que, desde então, diversos inquilinos relataram experiências sobrenaturais ali. Seria a vítima do crime ainda presa àquela casa ou apenas as energias do passado se manifestando para quem ousa morar lá? Em outra história arrepiante, uma família alugou uma casa de veraneio para fugir do caos da cidade e aproveitar o litoral. Logo após a mudança, os filhos começaram a ver uma figura masculina nos corredores, um homem de olhar perdido e triste. O clima da casa era estranho, pesado, e a sensação de tristeza constante deixava todos inquietos. Dias depois, a família soube que o último inquilino, um homem solitário, havia tirado sua própria vida naquele lugar. A figura observada pelos filhos correspondia à descrição dele. Com medo, a família decidiu se mudar antes que algo pior acontecesse. Essas histórias nos levam a questionar o que faz uma casa alugada carregar tanto medo e segredos sombrios. O que será que fica guardado nas paredes, nos objetos, no silêncio dos cômodos? Talvez as tragédias deixem marcas que permanecem mesmo com a mudança de inquilinos, ou talvez o medo do desconhecido torne esses lugares ainda mais assustadores. Onde o mal realmente habita,
Às vezes ele se esconde onde menos esperamos, pronto para perturbar quem ousa entrar.